Finalmente as merecidas férias. Desta vez você vai conhecer algo novo, um oceano em uma das luas de Urano. Tudo bem, estou brincando. Esse destino ainda não é um local de férias, mas sim, há definitivamente alguns oceanos impressionantes por aí. Ei, não diga que você achava que os oceanos só podem ser encontrados na Terra. Mas antes de mergulharmos nos oceanos das luas de Urano, vamos falar primeiro sobre o próprio Urano, o sétimo planeta a partir do Sol e o gato mais legal do Sistema Solar. Ele tem 27 luas, e 4 delas podem tecnicamente ter oceanos. Isso é mais do que o número de amigos que a maioria das pessoas tem. Todas essas luas são como miniaturas de Urano. Elas se inclinam no mesmo ângulo maluco de seu planeta-mãe, 98 graus para ser exato. E Urano é tão único que orbita o Sol de lado. Isso significa que seu equador está quase em um ângulo reto com sua órbita. Isso é que é rebeldia. Mas por que Urano é assim? Bem, alguns astrônomos acham que é porque ele foi derrubado de lado por uma colisão maciça com outro planeta. E esse impacto pode ter realmente criado as luas de Urano. Fato curioso, essas luas têm nomes bem específicos. Em vez de figuras míticas, a maioria delas tem nomes de personagens de Shakespeare. Quero dizer, quem precisa de Zeus quando se tem Julieta e Desdémona? Descobrir essas luas não é fácil. Elas são muito escuras e estão localizadas a bilhões de quilômetros de distância do Sol. É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que a agulha é menor do que o seu dedo mindinho. Esses 27 satélites são divididos em 3 grupos, 13 luas internas, 5 luas principais e 9 luas irregulares. As irregulares são rebeldes com órbitas retrógradas, enquanto as outras são prógradas e seguem o fluxo de Urano. As maiores são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, e todas elas estão no plano equatorial de Urano, e são grandes o suficiente para serem redondas. Elas têm crateras, cânions e penhascos. Nossa! Essas luas também se formaram a partir de um impacto gigante que inclinou Urano em seu eixo. É por isso que todas elas também são inclinadas, e por causa dessa inclinação, elas têm ciclos sazonais malucos, assim como o próprio Urano. Mas ainda não encontramos todas as luas de Urano. As pequenas e irregulares são sorrateiras e difíceis de detectar. Portanto, quem sabe quantas mais podem existir. Mas vamos falar sobre o que é realmente legal. Do que essas luas são feitas. Não temos certeza absoluta, mas achamos que elas são feitas de rocha e gelo. Miranda é a mais gelada, enquanto as luas internas provavelmente são apenas poeira. E as que estão além da órbita de Oberon? Provavelmente são asteroides capturados que podem ser rochosos ou gelados, ou sabe-se lá o quê. Mas aqui está o que realmente diferencia as luas de Urano. Todas elas estão inclinadas junto com Urano. Isso é incrível! A exploração dessas luas pode nos ensinar muito sobre como os mundos oceânicos se formam e se mantêm ativos. Titânia é a maior lua de Urano, mas ainda tem menos da metade do tamanho da lua da Terra, com um diâmetro de cerca de 1.600 km. É também a 8ª lua mais pesada de todo o Sistema Solar. Ela recebeu o nome da Rainha das Fadas em Sonho de uma Noite de Verão. A cor de Titânia é cinza, e ela tem algumas manchas brilhantes que os cientistas acreditam ser geada. Ela é composta por uma mistura de gelo e rocha, assim como todas as outras luas próximas a Urano. Oberon é a 2ª maior lua de Urano e recebeu o nome do rei dos elfos da peça de Shakespeare. Ela tem quase o mesmo tamanho de Titânia e também tem uma composição metade gelo, metade rocha, mas a superfície de Oberon é muito mais cheia de crateras do que as outras luas de Urano. Umbriel e Ariel são a 3ª e a 4ª maiores luas de Urano, com diâmetros de 1.170 e 1.158 km, respectivamente. Umbriel recebeu o nome de um espírito ruim em um poema antigo, e é a mais escura de todas as grandes luas de Urano. Ela reflete apenas 16% da luz que a atinge. Os cientistas não sabem por que ela é tão escura, mas acham que um anel brilhante ao redor de uma cratera pode ser causado por depósitos de gelo. Ariel é a mais brilhante de todas as grandes luas de Urano, e reflete mais de 1/3 da luz que a atinge. Seu nome vem de personagens do poema de Pope e da peça de Shakespeare. Ariel parece ser a lua mais jovem porque tem apenas algumas pequenas crateras de colisões recentes. Miranda é a menor de todas essas grandes luas, com um diâmetro de cerca de 470 km. A NASA diz que ela parece ter sido feita de partes de diferentes corpos, como um Frankenstein. Miranda tem 3 grandes características chamadas coronas, que são exclusivas dela.
Elas têm crateras leves com cristais e vales, e são separadas das partes mais antigas, e com crateras mais pesadas por limites nítidos. Miranda também tem canyons gigantes que são até 12 vezes mais profundos do que o Grand Canyon. Os cientistas não sabem por que Miranda tem características tão diferentes, mas uma teoria é que ela foi esmagada por uma enorme colisão e depois remontada de forma totalmente irregular. Todas essas grandes luas uranianas estão sempre voltadas para Urano, assim como a lua da Terra. Urano tem algumas características muito legais, mas o sistema de anéis é o que mais chama atenção. E veja só, as luas do gigante de gelo, na verdade, têm uma mãozinha na formação desses anéis. Urano tem 13 luas internas e 13 anéis fracos, e todos eles estão conectados como uma grande família cósmica. Cordélia e Ofélia são como as guardiãs do anel mais externo, Epsilon. Essas duas luas pastoras mantêm todas as partículas juntas, sendo Cordélia a mais próxima da superfície de Urano. Mas aqui está o ponto alto. Há pelo menos 8 outros pequenos satélites nessa área, o que torna as coisas superlotadas. A NASA ainda está tentando descobrir como eles não se chocam uns com os outros. As luas internas são metade gelo e metade rocha, mas não sabemos muito sobre as externas. A NASA acha que elas podem ser apenas asteroides que ficaram presos na atração gravitacional de Urano. De qualquer forma, Urano e seu esquadrão de luas são definitivamente de outro mundo. Aparentemente, as luas de Urano podem ter oceanos salgados escondidos sob suas superfícies congeladas. E as mais distantes de Urano, Titânia e Oberon, podem ter oceanos com 50 km de profundidade. Isso é mais profundo do que a Fossa das Marianas. Mas até mesmo Ariel e Umbriel podem ter oceanos com cerca de 30 km de profundidade. A NASA usou alguns modelos de computador sofisticados e revistou dados de sua espaçonave Voyager 2 lançada em 1977 para descobrir a composição e a estrutura dessas luas. Eles descobriram que Titânia é grande o suficiente para manter seu calor interno e evitar que seu oceano congele. Mas veja só, as outras luas também podem ter uma chance de ter oceanos quentes. Pesquisadores descobriram fontes potenciais de calor nos mantos rochosos das luas que poderiam liberar líquido quente e manter os oceanos aquecidos. E adivinhe só, os oceanos podem até ser quentes o suficiente para, teoricamente, suportar vida. O estudo também constatou que cloretos e amônia são provavelmente abundantes nos oceanos dessas luas. A amônia atua como anticongelante, e os sais na água também podem ajudar a manter a temperatura do oceano. Agora você deve estar pensando, como essas luas geladas podem ter água líquida? Bem, parece que seu calor interno e alguns produtos químicos podem fazer isso acontecer. Por exemplo, um estudo revelou que cloretos e amônia provavelmente são abundantes nos oceanos dessas luas. E se essas luas realmente tiverem oceanos, isso significa que pode haver outros mundos oceânicos em nosso sistema solar e além dele. Mas não fique muito animado, pois esses oceanos são bastante salgados, cerca de 150 gramas de sal para cada litro de água. Isso pode não ser mais salgado do que a Great Salt Lake de Utah, mas ainda é bastante. Quanto à quinta maior lua de Urano, Miranda, bem, ela pode ter tido um oceano em algum momento, mas provavelmente congelou muito rapidamente. Pobrezinho. De qualquer forma, a NASA está pensando em enviar uma missão a Urano para aprender mais sobre esses gigantes gelados e suas luas. Eles a estão chamando de Uranus Orbiter and Probe, UOP. Para mim, soa como uma festa. Então, sim, tecnicamente pode haver não 4, mas até 5 oceanos, mas ainda há muito a aprender e explorar.